Então, sejam bem-vindos, bem-vindas, que alegria todas estarem aqui. Estamos começando, né? Já começamos, mas agora a nossa gravação, que vai ficar como essa referência da alfabetização humanizada, né? A Elane colocou, eu tenho a impressão que estamos em transição para a nova Terra. Com certeza, Elane. Estamos passando por uma transição de ser humano, né? Precisamos nos humanizar urgentemente para a gente poder também proteger, preservar e construir essa relação com a Terra, né? Porque é isso que dá esse diferencial e essa possibilidade de nós continuarmos, inclusive, na Terra, né? Porque estamos num momento onde a vida ela está sob muita ameaça, né? Então é importante a gente trabalhar a construção com a vida, para a vida, nesse reaprender, desaprender, desconstruir para construir e formar esse novo ser humano em nós, que é a partir de cooperarmos uns com os outros para aprender, né? E justamente nessa proposta que começamos a alfabetização humanizada. A alfabetização humanizada dos desenvolvimentos potenciais de ser humano, ela vem para constituir os potenciais que desenvolvem a humanização de ser. Então, como nós trabalhamos eles? Vamos pensar qual o primeiro potencial de ser humano? As relações humanas. Acho que ninguém tem dúvida sobre isso, porque se a gente não aprender a nos relacionar, nós temos dificuldade, inclusive, de conviver, de viver e de perceber e entender a si mesmo em um processo de autoconhecimento, assim como entender a si mesmo também em um processo de conhecimento, porque nós nos conhecemos a partir do momento que nós nos relacionamos, pois a aprendizagem ela ocorre por relação, e a relação acontece por aprendizagem. Então, nesse momento, nas relações humanas, nós estamos trabalhando a forma como nós organizamos as nossas relações humanas. E aí nós encontramos e abraçamos aquilo que todos amam e também tem muita dificuldade. Eu sei que o pessoal da formação humanizadora tem boas lembranças da dinâmica de grupo. A dinâmica de grupo, nossa amiga, aquela que possibilita a gente se organizar, ir além, construir potenciais. Então, a dinâmica de grupo, ela é um dos desenvolvimentos mais avançados, porque em toda a construção que nós temos, quando nós nos relacionamos, seja a nível cognitivo, cerebral, neurológico, nós trabalhamos com uma organização das relações. Então, sempre tem uma pessoa que vai estar falando, sempre vai ter uma pessoa que vai estar fazendo uma anotação e organizando. Eu estou vendo que a Nádia está fazendo a secretaria, ela já está assumindo uma função. Nesse momento, ela já está fazendo a sua função de secretaria. E é assim que funciona. Algumas pessoas já fazem de animação, já ficam preparando para fazer as perguntas, fazer questões, né, já querem trazer uma animação reflexiva. Já tem outras pessoas que estão trabalhando na cronologia, de olho no tempo, pensando, vamos ver o horário para ver se vai dar tempo, como é que vai ser. Né? Eu vi que a Rafaela também, de vez em quando, está escrevendo alguma questão ali. Então, é assim que a gente faz, a gente já se organiza dentro das funções que nós temos. As pessoas que vão chegando, já outras pessoas vêm chegando, já recepcionista, que já está prestando atenção para ver o que vai dizer, contar para outra. Olha, no começo foi assim, o vídeo está gravado, dá para assistir depois, ou seja, vai fazer o repasse do que está acontecendo na dinâmica. Assim como tem também outras funções que elas vão surgindo na construção da dinâmica. Precisamos de alguém que possa fazer uma organização de desenho, ou alguém que possa cantar uma música para nós, porque a gente está meio triste, ou está precisando de uma motivação, alguém que possa explicar, por exemplo, o que é um contexto histórico. Eu conheço mais de Paulo Freire, eu de Vygotsky, eu de Piaget, eu de Emília Ferreiro, e aí conta um pouco, explica como funciona, então está sendo na função de explicar, de trazer uma referência. Então, as funções, elas se constroem a partir dessa dinâmica de grupo que nós organizamos na nossa construção de ser. Só que quando nós fazemos isso de forma consciente, trabalhamos a relação humana de forma consciente, nós desenvolvemos o potencial dessa relação humana, porque nós estamos construindo o quê? Os nossos valores. Então, nós temos uma forma de fazer. Por exemplo, nós tivemos muito isso em todas as formações que fizemos, tanto da formação humanizadora, formação humanizada, alfabetização humanizada, da pessoa começar na cronologia, na cronometria, que tem essa dificuldade, às vezes, de como falar o tempo, chegar no tempo e falar,
tudo bem? Deu tempo? Ou chegar e falar, ai, gente, eu não consigo dizer, vou ficar só escrevendo no chat. Ou, ai, deixa o tempo passar, senão eu vou parecer que é desrespeitoso falar. Tudo isso é passado por etapas, porque o que acontece é que o tempo, ele está muito correlacionado à nossa organização de ser. A importância de nós construirmos o tempo está correlacionada a sabermos quanto tempo de fato leva cada coisa. E as relações humanas ocupam o nosso tempo. Uma das grandes dificuldades hoje em dia que nós estamos tendo com o adendo da tecnologia é que nós temos tantas tecnologias para falarmos, mas nos comunicamos tão pouco, escrevemos muitas mensagens, mas paramos para nos relacionar tão pouco. Então, existe justamente esse movimento. Olha, a Regina Laura está já levantando a mãozinha umas vezes, eu acho que ela quer comunicar alguma questão. Regina, você quer contar algo para nós, trazer alguma questão de relações humanas? Ou talvez outra questão? Não sei, ou ela está levantando a mão sem querer? Pode ser também, acontece, né? Isso que a gente descobre a partir da comunicação, né? Se estiver, o seu microfone está fechado, tá? Mas quando você conseguir falar, é muito bem-vindo. Bom, então, dentro dessa construção, né, da comunicação que se desenvolve a partir das relações humanas, nós trabalhamos justamente aqueles nossos amigos. Os nossos amigos e amigas são os acordos. Os acordos de convivência, eles se desenvolvem justamente nesse relacionar. Porque os acordos de convivência, eles permitem que nós tenhamos um entendimento uns com os outros do que estamos falando. Muitas vezes nós achamos que estamos falando uma coisa para a pessoa e a pessoa entende como uma ofensa, ou a pessoa entende ao contrário. Então, esse acordo, ele ajuda a ter um entendimento dessa construção de valor. Tem alguns países, por exemplo, que falar alto é uma questão de desrespeito. E, ao mesmo tempo, em outros, quando você fala alto é porque você gosta da pessoa, porque você está mostrando emoção para a pessoa. Então, para isso, nós precisamos construir o quê? Acordos para nos entendermos, para conseguirmos compreender de que construção estamos fazendo naquele momento a partir da nossa relação. Então, a relação humana, ela vai se desenvolvendo a partir dessa dinâmica de grupo, a partir dos valores, das funções, para chegar justamente nos critérios. Os critérios, eles são uma versão mais avançada dos acordos de convivência, porque eles já estão integrados na nossa ação. Quando nós temos uma visão de critérios integradas na nossa ação, por exemplo, quando vamos falar com alguém e já sabemos que nós não devemos desrespeitar uma pessoa, mesmo quando estamos com raiva, nós já temos esse critério integrado. A criança, por exemplo, quando ela ainda está aprendendo, depois adultos que não aprenderam ainda também acontece muito, muito normal. Mas a criança, quando está aprendendo ainda, ela demonstra isso mais visivelmente. Quando ela ainda está acordando o respeito para ela, ela fica na dúvida ainda na forma de fazer. Quando ela não tem o critério bem desenvolvido, ela, quando fica com raiva, ela expressa a raiva jogando a raiva dela no outro ou aonde ela estiver. Quando ela já tem esse critério bem estabelecido dentro de si, já não é só mais um acordo para ela lembrar, já é um critério dela saber que é importante construir com os outros o respeito, ela vai, mesmo com raiva, falar, mas eu não estou bem agora, eu quero chorar, eu estou sentindo. Ela vai começar a expressar o que ela está sentindo e vai tentar chegar a um mínimo de solução, mesmo que seja chorar. Mas quer dizer que ela já tem um critério dentro de si com relação ao respeito ao próximo e ao respeito de si mesmo. Porque quando a gente acaba desrespeitando o próximo, a gente também está se desrespeitando. E isso acontece muito a partir dessa consciência das relações humanas, porque nós conseguimos perceber como estamos construindo a nossa alfabetização. Existe muito com relação à ideia da alfabetização, que a alfabetização está muito correlacionada somente à leitura e à escrita. Leitura e escrita seria alfabetizar. Mas a alfabetização, ela é um desenvolvimento muito complexo e amplo. E ela não tem só essa construção na primeira infância. Ela tem essa construção desde a primeira infância, na verdade, desde a barriga da mãe. Quando ela ainda está sendo formada, ela começa a construção dela de alfabetização, não só pela construção fisiológica, dos nutrientes, né, do seu processo de formação do corpo, mas dos sons que ela ouve, porque a criança já consegue ouvir, de como a mãe está, que já tem toda a questão hormonal, tem toda a questão química,
que a criança se desenvolve nessa época, da afetividade construída pela mãe e os familiares que vai ajudar diretamente na construção da alfabetização da criança, porque hoje nós sabemos, na verdade, desde 1950, já se tem essa noção real que o vínculo, ele desenvolve a aprendizagem. Quando você tem uma construção de vínculo afetivo, a aprendizagem se desenvolve, inclusive, rapidamente e com uma construção de qualidade. Só que, infelizmente, parece que nós aprendemos para nunca aprendermos e colocarmos na prática, né? Porque as professoras guerreiras naturalmente trazem essa afetividade, desculpem, está passando um som aqui, essa afetividade, mas isso não é desenvolvido pelas escolas, né? Então, com todo, de ter um tempo para a professora construir a afetividade com os alunos, perceber como eles estão, muito pelo contrário, tem conteúdo e matéria que tem que correr, e como é que você pode, por exemplo, dar atenção para uma criança no momento que ela não está passando bem, para conversar com ela, conversar com as outras crianças e ver como ela está. Então, o tempo se torna um processo opressivo frente à questão de tantos conteúdos para serem desenvolvidos, sendo que a relação humana e o vínculo é o que vai permitir a alfabetização dessa criança e fazer essa alfabetização se desenvolver de forma qualitativa, que é o que é alfabetizar. Alfabetizar não acontece quantitativamente, né? Copiar e colar não se alfabetiza, porque a alfabetização ela está correlacionada, inclusive, à interpretação, à psicomotricidade, a outros potenciais que são desenvolvidos aqui, que se a criança ela não tem esse desenvolvimento, ela vai ter tanto dificuldade na educação infantil, quanto na educação fundamental, e depois isso vai acarretar problemas gravíssimos no ensino superior, a qual a criança não vai ter, no caso já o adulto, né, não vai ter o desenvolvimento interpretativo, porque a interpretação, interpretar o mundo, que é uma das bases que nós utilizamos muito com relação à alfabetização humanizada, que Paulo Freire já dizia, né, a interpretação do mundo, ela acontece a partir do momento que nós conseguimos perceber o meio que nós estamos, e para percebê-lo nós precisamos desenvolver o nosso ser, ter a nossa autonomia do fazer, para conseguir entender esse meio e para conseguir nos entender. Então, justamente, é necessário perceber que a alfabetização está diretamente correlacionada à aprendizagem. Não só quando estamos aprendendo uma língua quando adultos. Quando estamos aprendendo qualquer linguagem, comunicação, nós estamos nos alfabetizando. Então, quando aprendemos uma matéria, um conteúdo, estamos nos alfabetizando nessa matéria, nesse conteúdo. Por isso, a alfabetização humanizada, ela traz essa construção integral do ser humano, para que se desenvolva a alfabetização em todas as dimensões do ser humano, desde a infância até o último suspiro. Porque nós estamos sempre aprendendo. Nós aprendemos a todo momento, em todo lugar, com todos e por meio da relação. Então, a relação humana, ela traz justamente essa construção de aprendermos a trabalhar esse vínculo, essa afetividade, esse desenvolvimento pelas funções e dinâmica de grupo, os valores que nos fazem humanos. E, claro, nós já sabemos muito bem que não temos como ensinar empatia, né? Não funciona assim, ninguém ensina empatia. A gente constrói, a gente vivencia a empatia a partir do momento que nós estamos construindo relação. Ninguém aprende a amar escrito palavra amor. A pessoa precisa contextualizar dentro de si a palavra amor. Ela precisa ver ações de amor, vivências de amor, para ela poder dizer isso é ser amado. Eu estou sendo amado, eu me amo, eu estou aprendendo a amar o próximo. Mas tudo isso é uma construção que, se não há vivência, e nós estamos perdendo muito para a questão tecnológica com relação à vivência, que nós acabamos perdendo essa desconexão que acontece, inclusive, num outro desenvolvimento potencial, que é do meio ambiente, sobre a construção da inteligência. Então, das relações humanas, nós precisamos rever a nossa construção de relações humanas de forma consciente, para saber como estamos nos relacionando, o que nós podemos fazer para melhorar, o que nós podemos fazer para mudarmos o nosso comportamento, que possibilita o quê? Que nós nos tornamos seres melhores e também trazermos outro tipo de aprendizagem, uma aprendizagem de fato que nos humanize. Dentro disso, nós temos um potencial que está totalmente correlacionado ao potencial das relações humanas, que é o potencial do meio ambiente. Como nós estamos falando no começo, né, sobre a importância da nossa ligação, relação e conexão com o planeta,
O meio ambiente, onde se constitui essa relação com a natureza, é onde acontece o nosso potencial natural. Muito que ocorreu quando nós passamos mais para o campo virtual, tecnológico, técnico, teórico, nós perdemos muito a construção da vivência. E a vivência é o que nos fez ser quem nós somos. Nós, na interação com o meio ambiente, e nisso todos os teóricos da educação, sem tirar nenhum, todos consideram que o meio ambiente muda e qualifica o ser humano. Então, não tem isso. Não só o ser humano, né? Já é visto na construção da inteligência de todos os animais que acontece por meio dessa relação com o meio. Por quê? Porque quando nós estamos nos relacionando com o meio, nós estamos construindo a nossa inteligência, porque nós temos que resolver problemas, porque nós temos que encontrar soluções, porque nós temos que descobrir aquilo que está acontecendo e ver o que nós podemos fazer com isso. A partir do momento que nós estamos condicionados a não interagirmos mais com os problemas e trabalharmos somente construções que já estão prontas, como que nós vamos desenvolver a nossa inteligência? Quando nós chegamos com uma continha pronta para uma criança, como que ela pode aprender a saber como constrói a conta se ela não vivencia? Ah, mas aprende. É verdade, nós aprendemos com tudo. E nós aprendemos também com o campo de repetição, nós vamos repetindo aquilo. Só que o problema é a qualidade que você constrói a aprendizagem. Quando nós construímos uma aprendizagem com a vivência da relação com esse meio, essa aprendizagem, ela acontece em várias dimensões, não só uma dimensão física, não só uma dimensão da memória, mas uma dimensão que ela trabalha com o campo psicossocial, socioemocional, desenvolvimento psicomotor. Nós trabalhamos com o corpo como um todo, porque nós somos um corpo integral. Para isso, nós precisamos trabalhar todas as dimensões. Quando nós focamos somente uma dimensão, que é o que acontece quando nós nos afastamos da relação com o meio ambiente, dessa relação com a natureza, nós tornamos a nossa vivência muito pobre. Ela fica muito pequena. O conteúdo dela se torna muito fraco para desenvolver um ser humano como um todo. E nesse momento é que nós perdemos muito a nossa construção de ciência. É só percebermos como, no mundo como um todo, a ciência tem perdido muito da sua qualificação. Tem se acreditado tanto em fake news, tanto em questões que estão ligadas mais à crença, porque a ciência tem perdido sentido. A ciência vem da busca do saber, da investigação do saber, da construção de nós nos relacionarmos com alguma coisa e queremos entender por que isso ocorre. E o meio ambiente sempre fez isso conosco, porque quando nós vemos um pássaro voando, a primeira pergunta que todos nós fazemos é o quê? Por que ele voa? Por que ele voa? Ah, porque ele tem asas. Mas por que ele consegue voar com asas e os nossos braços, né? Qual criança que olhando um pássaro, uma borboleta, não se pergunta por que ela consegue voar se os outros seres não conseguem? O que é essa força que nos mantém na Terra e não nos deixa, né, sair voando? Então, todas essas questões da interação com o meio, elas desenvolvem a nossa inteligência, elas constroem a ciência da investigação, das perguntas. O meio ambiente, ele é justamente a nossa relação com a vida. É onde nós desenvolvemos a aprendizagem na naturalidade. E nisso, nós construímos a nossa consciência, porque nós temos a ciência do meio que nós interagimos e, a partir daí, construímos a consciência do que nós podemos fazer com esse meio e quem nós somos nesse meio, para poder, né, trazer aquelas perguntinhas tão importantes, né? Quem eu sou, para onde vou, quem somos todos nós, o que estamos fazendo aqui, que são perguntas necessárias para trazerem um sentido de ser humano. Não é por menos que a filosofia, a maiêutica e construções da ciência que nós desenvolvemos ao longo de toda a trajetória humana, a lógica, elas foram constituídas pela essa interação com o meio ambiente que possibilitou essa relação com a nossa naturalidade de ser. E nisso, nós construímos a cooperação. Porque a cooperação permite a evolução. Porque nós cooperamos para evoluir, para melhorar, para nos adaptarmos e também para melhorarmos a forma como nós não só temos nosso corpo em constituição, mas a forma como pensamos, a forma como sentimos, tudo isso está correlacionado com o nosso meio ambiente. Então, isso é a importância dessa reconexão, desse religar, né, desse resgate com a natureza,
que não só é externa como interior, para podermos lembrar que a convivência foi que nos fez evoluir. Se nós não tivermos conseguido cooperar um pouco pela nossa convivência, mesmo com tantas guerras, mesmo com tantas destruições, nós conseguimos ainda manter uma humanidade. E no momento atual, nós estamos passando até por uma massa crítica existencial, onde nós estamos precisando resgatar e reconectar com o nosso meio ambiente para lembrar da nossa coesão humana, que é construção com a vida. É estar na aprendizagem para a vida, aprendizagem para que nós consigamos passar por um outro estágio de evolução, que é a nossa humanização, que é como nós podemos ser para ser. Então, trazendo um pouquinho dessa referência desse desenvolvimento potencial que é o meio ambiente. Então, gostaria de trazer também, nessa construção, a Nádia vai trazer a reflexão para nós do desenvolvimento potencial da psicomotricidade, que está diretamente conectado ao meio ambiente. Nádia, você está aqui conosco? Sim, Zizi. Olá a todos, boa noite. Peço desculpas, eu não tenho como abrir a minha câmera, tá? Eu estou acidentada, então eu estou meio imobilizada no momento, mas em breve a gente vai se ver de câmera aberta, certo? Mas eu gostaria de falar, falando em imobilizado, eu gostaria de falar sobre a psicomotricidade. A psicomotricidade, ela é inerente, ela existe em todos os seres do planeta Terra. Se a gente pensar, o nosso planeta tem um corpo, é um planeta vivo, e ele se movimenta, desde as suas placas tectônicas, a tudo mais, né, a formação de montanhas, rochas, rios, e ele se movimenta também girando em torno de si mesmo, em torno do Sol. Então começa aí o movimento. Então todos os seres, as plantas, à medida que vão nascendo, elas vão se adaptando e se construindo, tendo sentido em volta de onde estão, buscando sol, buscando luz, ar, água, e assim também os animais. Mas qual a diferença, né? Todos têm psicomotricidade, sim, porque eles vão se desenvolvendo, e todos precisam, como a Zizi falou, do meio ambiente. Nós também. A nossa psicomotricidade, por que é um desenvolvimento potencial do ser humano? Quando a gente resgatar a nossa naturalidade, tá, com consciência, porque isso vai ser uma busca, a gente se perceber como um ser vivo, perceber o nosso movimento e trazê-lo de uma forma natural, conscientemente. Então, dessa forma, a gente vai ter uma noção, uma percepção maior que nós somos humanidade. Fazemos parte do ser humanidade, que faz parte do meio ambiente. E aí nós vamos ter a possibilidade de construir de verdade a cooperação. Então, desde pequenininho, desde que está no ventre da mãe, aquele serzinho ali já está desenvolvendo a sua psicomotricidade. Então, o movimento é inerente a todo ser humano. Então, desde bebê ali, quando ele mexe as perninhas, as mãozinhas, está se formando ao mesmo tempo o sistema nervoso, e ele escuta sons, sente a emoção da mãe, percebe os ruídos em volta da mãe, né? E tudo isso vai fazendo parte de uma construção que, quando ele vai nascer, vai buscar sentido para aquilo tudo. E isso vai formando o seu corpo instintivo, a sua mente e as suas emoções, possibilitando a construção da afetividade aí, né? E dessa forma, a linguagem também é construída. A linguagem, desenvolver a linguagem, é psicomotricidade. Então, o ser humano, o bebê, quando ele vai ouvindo os sons à sua volta e da mãe,
E logo que ele nasce, até os 2 anos, todo o seu aparelho ligado à linguagem, os sons que ele ouve, vai preparando para a língua materna, onde ele nasceu. Então, um chinesinho, a psicomotricidade dele toda está preparada para falar aquela língua. Nós, brasileiros, temos toda a psicomotricidade preparada para falar o português. E dependendo da região que a gente está, vai ser daquela maneira, né? Então, é muito importante que a criança ela tenha a possibilidade dela desenvolver a sua psicomotricidade. Como que a gente se conecta com o mundo à nossa volta? Pelos sentidos. Então, os sentidos trazem o mundo, eu vou buscando significados, símbolos e significados daquilo tudo que é percebido, e eu me expresso para me comunicar com o mundo. Isso é a psicomotricidade. É o corpo, o movimento para se expressar e se relacionar com o mundo, com tudo à sua volta. É importantíssimo que a criança possa ampliar os seus sentidos, desde pequenininha. Então, assim, ela vai se movimentar, as mãozinhas, porque ela precisa sentir que tem um corpo. E mais do que sentir que tem um corpo, qual o significado daquilo, tudo que está à volta dela, para ela mover o seu corpo, para agarrar, para sentir. Então, ela vai se arrastar, ela vai engatinhar, né? Depois que ela conseguir ficar de 4, né? Ela vai engatinhar. Isso tudo é tão importante para a formação de tudo na criança, da emoção, dela como entender o mundo que está à sua volta. E aí ela vai engatinhar até conseguir se equilibrar nas 2 pernas e dar o primeiro passo. Então, quando ela caminha, é mais do que caminhar só, ela está se equilibrando. Esse equilíbrio não é só para locomover, é o equilíbrio interno que está se formando, tanto da mente quanto das emoções dela. Então, durante muito tempo, né, ainda algumas pessoas falam, não precisa engatinhar, vai se sujar todo, vai estragar as roupas. Ah, é sujo, vai botar a mão no chão, é sujeira, né? Vamos botar no andador, vai andar mais rápido. Então, isso está impossibilitando de uma construção dentro, não só do cérebro da criança, é no todo o aparelho psicomotor dela. É mais complexo do que só motricidade, né? Muito mais além. Então, é necessário que a criança se arraste, role, engatinhe, caminhe com as próprias pernas até ela encontrar o equilíbrio dela, dentro dela. E aí ela vai falar. E muito importante, como que a gente pode possibilitar isso para as crianças? Gente, eu vou dizer, é tão caro, sabe? É só permitir que a criança brinque. É a criança brincar livre, que ela possa criar a sua brincadeira, ter momentos que a gente chama de ócio, né? Fazer nada. Não está fazendo nada a criança. Ela não para, a criança é movimento puro. Então, o ócio dela aí é porque a cabecinha está pensando no próximo movimento que ela vai ter, no que ela vai brincar, onde que vai acontecer, e aí possibilitar que ela descubra os brinquedos para brincar. Então, que ela construa. É mais ir com a criança construir o seu brinquedo do que ela ganhar um monte de brinquedos eletrônicos e prontos, né? Então, que ela construa com o que tem à volta. Ela vai desenvolvendo a criatividade e vai ampliando os seus sentidos, né? A criança grita, ela chora, ela ser permitida a ela gritar, chorar, cantar, porque ela vai percebendo o volume da sua voz até onde vai, né? As alturas, vai aprendendo a sussurrar, falar muito alto, o ouvido,
aonde alcança, até onde alcança o som, a visão. Então, os nossos ancestrais, como tinham muito contato com a natureza, existiam muitos riscos, né? Quando uma folha caía, algo se movia, o primeiro movimento era girar a cabeça, porque os olhos buscavam aquilo. E os nossos olhos nos guiam. Quando a gente vai se locomover, a gente está sentado, vai levantar, a primeira coisa que se move é o olhar direcionando para onde a gente vai. Então, isso vai se perdendo, porque o movimento nas telas é menor, né? O olho fica quase que só fixo. Mesmo na televisão, não tem tanto movimento. E aí, quando caía a folhinha e os nossos ancestrais, eles giravam a cabeça porque poderia ter algum perigo ali, né? Isso era uma proteção até. Isso já era construído na psicomotricidade. E a gente vai perdendo isso, porque nós estamos muito limitados nesse mundo moderno que a gente vive, com a tecnologia que se vive. Então, em vez de utilizar as mãos para muitas coisas, olha a riqueza que a gente tem nas nossas mãos. As mãos agiram primeiro que o cérebro, porque elas precisaram tocar para perceber o que estava sendo tocado, para passar a mensagem para o cérebro. Isso é áspero, isso é quente, né? Isso machuca, isso é liso. E a visão e os outros sentidos iam integrando. Ah, isso aqui é uma pedra, para nomear até, para ter um significado. Então, ampliar os sentidos é muito importante. A criança precisa dessa vivência, né? E como a gente está se limitando, a nossa mão, o diferencial que a gente tem há milênios é a pinça, né? Quando o polegar e o dedo indicador se encontram. No momento que o bebê, a criança, consegue fazer a pinça, ele agarra as coisas com a pinça, ele já está dando um passo além no seu desenvolvimento. E aí, a criança, quando brinca muito com as mãozinhas, no barro, na terra, e vai usando a pinça para pegar grãozinhos, sementinhas, né? Amassando o barro, movimentando na água, tudo isso é imprescindível para o desenvolvimento da nossa psicomotricidade. Então, o que eu teria para dizer não é que a gente não vai usar telas, mas é imprescindível que a criança, primeiro, desenvolva a sua psicomotricidade, tenha essa possibilidade, sabe? Então, e a gente pode dar início a isso porque as crianças aprendem conosco e o aprendizado é no silêncio. Eu digo no silêncio porque ela copia o adulto. Ela vai copiar nos valores, né? E vendo o movimento do adulto. Um adulto que fica muito parado, só na frente do computador, sentado na televisão, quase não se move. As crianças no seu entorno, seus filhos, a tendência é não valorizar muito o movimento. Então, até nas tarefas do cotidiano, fazer as tarefas do cotidiano movimentando e incentivando que as crianças também façam, né? Agachando, subindo para pôr coisas no alto, varrendo, passando pano, tirando pó, tudo é válido, né? Caminhadas, ir a um parquinho, subir em árvore. Então, vamos preparar espaços para que elas tenham a possibilidade de correr e se movimentar muito, porque elas estão se construindo como um todo nesse movimento, tá? Isso é muito importante. Então, é isso, por enquanto. Vamos construindo junto a nossa psicomotricidade e fica uma pergunta: como estamos nos relacionando do nosso corpo, dos nossos sentidos, com o entorno de nós? Como que a gente se relaciona? Como está a nossa psicomotricidade? O que a gente está possibilitando para nós e para as nossas crianças? Essa pergunta de reflexão. É isso. E aí, uma coisa muito importante
que está ligada à psicomotricidade também, que é como nós nos expressamos, o nosso corpo se expressa, né? A gente aprende na naturalidade a psicomotricidade, o corpo vai se formando na naturalidade. Mas tem também, além do fator genético e natural também, vai entrar a cultura aí, que é o que a gente herda, a maneira que a gente se posiciona, né? A nossa postura do corpo. A gente pode ver que é diferente, por exemplo, uma pessoa que vive num lugar muito frio de uma pessoa que vive num lugar muito quente, como é o corpo dessa pessoa. Então, isso tudo está integrado na construção da nossa psicomotricidade. E aí, aprofundando bem num próximo desenvolvimento potencial, que é a cultura, né? Eu vou passar para a Melissa. Ela está aprofundando esse desenvolvimento. Tudo bem, Melissa? Agradecida, Nádia. Bom, vou falar um pouquinho aqui com vocês nessa conversa, um pouco sobre a cultura. E a cultura ele é esse conjunto de mensagem, né, invisível que passa pela gente, formando um conjunto de regras, de formas de convivência, e que hoje em dia ela não vem acontecendo de uma forma muito boa, né? Então, ela vem como uma característica muito forte, trazendo essa separação. A separação. Acredito que a Melissa travou. Melissa, você está conseguindo nos ouvir? A internet não está ajudando muito. Melissa conseguiu? Ahá! Desculpa, gente, aqui em Niterói começou a chover muito. O computador já foi, porque fiquei em meia fase e não consegui dar vazão à carga. Ele não estava alimentando tanto de carga que estava precisando, porque estamos aqui em meia fase. Mas o celular ainda está ok. Vocês conseguiram me ouvir até então? Muito picotado. Se você puder. Muito, certo. Estava falando que a cultura, esse conjunto de mensagens que acontece de uma forma invisível. Se a gente for fazer uma comparação com uma coisa, a gente pode trazer a música, né? A música ela traz a letra, ela traz o ritmo e a gente dança conforme ela vai tocando, né? Só que a cultura que está tocando hoje em dia não está sendo uma cultura muito legal, né? É uma cultura onde traz como uma característica muito forte a separação do indivíduo, a separação como meio ambiente, como a gente já viu, a separação do ser com ele mesmo e das suas relações. Então, é uma cultura que tem como base o individualismo, a competição e outras coisas que fazem com que o ser humano eles vá se perdendo num conjunto de valores que muitas das vezes eles não são trazidos à consciência para perguntar, opa, que música é essa que está tocando aqui nesse momento, né? E o que traz essa consciência coletiva é justamente esse processo onde a gente se traz a atenção, como nós aqui no grupo e vocês que estão aqui conosco, estão trazendo agora para esse processo de alfabetização dentro da humanização. Porque é trazendo esse olhar para a humanização que vamos ter a possibilidade de estar fazendo essa formação e essa construção dessa nova cultura. E toda cultura repassada, ela é estabelecida a partir da relação humana, ela é estabelecida a partir do vínculo. E aí eu vou contar uma breve história de um grande garoto que passou por minha vida, que se chama Eduardo. Eduardo hoje já deve ter mais de 20, gente. Eduardo chegou para mim com 8 anos. Ele já vinha com uma história, uma cultura, como toda uma história de vida muito sofrida, porque
ele não gostava de si mesmo. Então, ele tinha um nível de agressividade que chegava à violência e à destruição. Um dia o Eduardo virou para mim e falou que ele queria pegar uma 12 e atirar na minha cabeça. Foi uma coisa assim muito chocante, porque eu não tinha feito nada para Eduardo trazer isso para mim, né? E o ponto aí de um educador que está ligado com a humanização, ele vai entender que por trás dessa fala do Eduardo, Eduardo não conhecia a Melissa ainda. Então, o problema de Eduardo não era com a Melissa. O problema do Eduardo era com as dores e as histórias do passado do Eduardo. E aí, rapidamente, eu consegui separar. Que bom, né? Porque se eu tivesse me embolado nessa dose dele, ia dar uma confusão danada. Eu ia perder um pedaço de mim e ele não ia poder resgatar os pedaços que estavam quebrados dentro dele mesmo. E, de alguma forma, eu precisava acessar. Esse vínculo, ele precisava ser criado para que numa nova cultura tivesse a possibilidade de ser repassada a esse menino que tinha tanta dor, né? E aí eu pensei, Eduardo gosta de futebol. Eu comecei a jogar bola, todos os recreios eu jogava bola com o Eduardo. E aí ele falava, tia, tu é fera, hein? E eu falei, você também, hein? E aí a gente foi construindo o nosso vínculo a partir da minha entrada na cultura dele. Porque a gente só consegue transformar essa cultura a partir do vínculo e a partir da percepção daquele aluno, daquela pessoa que está com a gente, de ser sentido, de ser amado, de ser acolhido, de ser pertencente. E aí cabe ao educador ter essa sensibilidade de como mergulhar nesse mundo para então, a partir desse vínculo criado, a gente construir uma nova cultura. E essa sensibilidade no Eduardo foi aflorando. E se eu contar que o Eduardo ficou até o último ano lá da escola com a gente, e ele se tornou uma das crianças mais gentis, que eu fico até emocionada, que passaram pela escola, porque ele entendeu a possibilidade de ser um humano de verdade, né? Então as crianças caíam e Eduardo ia pegar correndo, assim, você está precisando de alguma coisa, você quer um dia. Então, esse modo, Eduardo, de ser, é uma nova cultura que a gente repassa para as crianças, porque a empatia, ela é fundamental, mas não a empatia que a nossa cultura repassa, né? Porque a nossa cultura, ela repassa uma empatia que a gente se coloca no lugar do outro, mas se coloca de forma errada, porque se coloca achando o que o outro pensou para fazer determinada coisa, e não se colocando o que você está sentindo porque você agiu dessa forma, né? Então, a empatia da nossa cultura, ela precisa ser transformada numa empatia de verdade, onde o se colocar no lugar do outro é olhar, acolher, entender, perguntar e depois achar, a partir de um acordo, de uma conversa, soluções para que a relação se mantenha da forma mais bonita possível dentro dessa nova cultura que, como ser humano, a gente precisa urgentemente construir. E quando a gente percebe e aprende essa nova cultura para essa formação dessa relação, isso se expande. E aquela cultura de segmentação, onde fica grupo A como grupo B, né? Eu vejo que as crianças elas competem muito com a questão do futebol. E aí esse canal é muito fácil de abordar eles, né? Então eu falei, enquanto vocês estiverem focados com o Vasco contra o Flamengo, Botafogo contra Fluminense, e entre essas torcidas, vocês não vão entender que futebol é uma arte. E que vocês podem contemplar tudo aquilo que os jogadores estão trazendo. E é assim mesmo, às vezes um time ganha, outro dia o time perde, mas o fundamental nisso tudo é vocês respeitarem as escolhas de cada amigo, de cada criança, sobre qual é o time que mais agrada a eles e a gente ficar feliz também quando o nosso amigo está feliz. Porque a felicidade, ela não é só nossa, né? E a gente tem que aprender, a gente está feliz quando o outro também está feliz. Porque basta a felicidade, a gente às vezes vai se preencher com essa felicidade, porque
essa felicidade coletiva, ela vem desse amor, dessa união, desse respeito, né? Então, esse repasse, ele pode acontecer de tantas formas, né? A gente tem agora uma criança foi te retirar da chupeta, né? E ela está fazendo muitas caretas. E aí, conforme ela ia sendo repreendida, ela ia ficando mais agressiva e mais besteira ela fazia, né? E aí eu comecei a me comunicar a partir de caretas. Ela já está se transformando, porque a linguagem que ela tinha nesse momento, onde ela sentia tanta falta da chupeta, né? E aí a gente vai construindo, né? Então, a partir da linguagem que também a criança traz essa nova cultura, para depois que esse vínculo amoroso e respeitoso for criado, a gente vai trazendo outros valores, né? Então, a cultura ela é fundamental para essa transformação e a gente avaliar o quanto da nossa cultura familiar a gente precisa mudar para que a nossa família ela seja uma família mais humanizada, mais respeitosa, o quanto da nossa cultura escolar a gente precisa mudar para que essa escola ela flua de uma forma onde a gente não se sinta segmentados como profissionais, onde os alunos não estejam distantes dos professores, onde as salas elas não sejam separadas por parede, porque a partir do momento que a gente entender que essa separação é a forma grande de despotencialização do ser humano, a gente vai ver que essa cultura ela tem um motivo de estar acontecendo dessa forma, só que esse motivo não é a humanização, não é o desenvolvimento potencial no sentido mais amplo do ser humano. Essa cultura, ela é uma forma da gente viver muito triste, muito infeliz, muito doente. O ser humano está ficando muito doente, porque ele está se separando, inclusive, dele mesmo. Porque eu fiz uma dinâmica uma vez perguntando aos pais que estavam com a gente quais eram os 5 valores mais importantes que norteavam suas ações e sua vida. As pessoas não sabem mais por onde elas estão andando, em que direção elas estão andando. E uma coisa que seria tão fundamental, porque quando a gente tem alguma direção traçada ali com a nossa ética, com quem nós somos para caminhar, fica muito mais fácil de toda vez que a gente tropeçar no caminho, a gente voltar para o caminho. Mas se a gente não tiver nem direção através desses valores que são importantes para a gente, para o nosso bem viver e para o bem viver do próximo, como a gente pode sair do caminho e voltar? A gente não sabe nem para qual caminho a gente está indo. Então a gente está no batidão aí de que tipo de música, rolando, 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 tropeçando, caindo, adoecendo e deixando essa cultura de separação, de tantas estratégias, de desumanização, onde a digitalização, a informatização, a tecnologia, ao invés de acrescentar, né, no campo da pesquisa, da ciência, está despotencializando o ser humano na sua capacidade de ser, né? Então, para complementar a nossa cultura, nada melhor de dar continuidade a essa música com a crise e a arte e a sua potência. É isso, Melissa. Muitas reflexões, né? Muitos aprofundamentos, para que a gente possa realmente entender de uma forma real a importância dos potenciais, o trabalho de desenvolver esses potenciais, e eles existem em nós, mas eles ficam empíricos, eles são trabalhados empiricamente durante a vida. Eles não têm uma evidência, eles não são evidenciados como método de formação humana, né? E a arte entra nesse processo, que é um movimento integrado também, como cultura, como psicomotricidade, né, na própria relação humana, todos os potenciais, de uma forma muito específica, né? Porque ela expressa aquilo que nós vivenciamos, aquilo que nós experimentamos, né? A síntese que fazemos, mesmo a criança,
né? Ela já tem, através da vivência dela, quando ela expressa num desenho, a emoção, o que ela pensa. Então, a arte tem uma forma muito específica de trazer à tona o potencial humano. E aí, eu gostaria de colocar duas palavras para que vocês trouxessem conceitos, as visões de vocês, né? Complementações, né? Sobre a importância da arte como potencial humano a ser desenvolvido. As palavras seriam criatividade, sensibilidade. E uma terceira palavra é integração. Aí gostaria de ouvir, para que a gente pudesse trocar, né? E a partir dessas palavras, vocês trazerem a visão de vocês, né? O que vocês pensam, sentem, a forma de prática, né? Como vocês conceituam, né? A arte dentro da própria vida, nas práticas na concepção mais profunda, né? Do que seja a importância desse potencial. As palavras são criatividade, sensibilidade e integração. Posso? Pode? Ficou muito assim, eu fiquei esperando, mas o silêncio voltou. Pode tentar a mãozinha. Eu penso que, na verdade, as três palavras, elas estão ligadas ao ser humano mesmo, né? A todas as relações que a gente estabelece, independente da área, independente do contexto. Eu penso que a arte, ela seja um caminho que a gente ainda tem muita dificuldade nas escolas, tem pouco espaço nas escolas, ela não é vista com o potencial que ela tem no desenvolvimento do ser humano. Eu acho que a gente tem algumas... a gente vai maquiando a arte, fingindo que é arte, mas, na verdade, fazendo aquilo que a gente já planejou para ser feito. Então, a arte não está... eu faço um curso sobre literatura. Então, a literatura nunca está a serviço da literatura, ela está a serviço da língua portuguesa. Eu acho que as artes são assim, de modo geral, a dança, a música, as artes plásticas, a literatura. Então, eu acho que nós ainda temos um caminho grande de olhar para todos os movimentos artísticos, com todo o potencial que ele tem de desenvolvimento da sensibilidade humana, reconhecendo a sensibilidade do artista, educando o nosso olhar e do outro para verem este caminho tão potente que a arte tem. E eu penso como você também. Existe uma estruturação, né? Onde a criatividade, a sensibilidade, o fazer livremente, a construção do processo, não existe, né? Existe sempre alguém que vai dirigir e tem que ser daquela forma ali, né? E tem um conceito de belo, de estético, que ele é deturpado e que a infância parece que não faz parte dele. Isso. Eu trabalhei numa escola que eles tinham, todo final de ano, tinha um concurso para a escolha do desenho do cartão de Natal. E daí era muito engraçado, porque era sempre assim, um ano ensino fundamental 2, um ano ensino fundamental 1, um ano educação infantil. E eu trabalhava com a coordenação da educação infantil, desde os muito pequenininhos. E eu queria muito que os traços, o que as crianças pequenas faziam fosse considerado, mas era assim, nem precisa trazer o dos pequenos, de tal idade em diante. Eu falava, gente, eu tenho uma vontade
fazer de conta que não deu tempo de fazer com os maiores, para ser obrigada a escolher algum dos pequenos, porque os desenhos eram lindos, eram coloridos, tinha um movimento interessante que caracteriza a faixa etária, mas que não é considerada no universo adulto. É feio. É uma estética feia, parece. Então, vejo que é uma reflexão profunda, né? O que nós podemos realmente construir como canal de expressão, né? Verdadeiramente, né? Aquilo que realmente tem valor para quem está fazendo. E aí se desenvolve uma série de valores, né, dentro desse processo criativo e sensível. Agradecida, Nádia, é isso mesmo. A Eliane gostaria de falar, né? Muito bom trocar com vocês nesse contexto. Sou eu, Elane? Elaine, né? Elane. Elane. Desculpa, Isso. Elane. Tudo bem. Boa noite. Boa noite. Não sei se cabe, acho que cabe eu me apresentar aqui agora, né? Tá. Não me conhecem? Claro. Eu sou Elane e sou orientadora educacional em uma escola do Distrito Federal em Braslândia, DF. Aliás, isso é o que eu faço. Eu sou mãe da Radassa e sou me chamo de célula ou uma medida fractal do todo. É assim, isso é o que eu sou. E engraçado que essa semana, na segunda-feira, eu dava uma carona a uma professora de arte e eu estava comentando com ela, mostrando um vídeo de uma reflexão poética que eu tinha feito a respeito de mim mesma e do amor próprio que estou desenvolvendo para mim, comigo. E eu falei assim, nossa, eu queria viver no mundo da arte. Foi o que eu disse para ela. Porque eu entendo que essa criatividade, essa sensibilidade e essa integração, ela é inata a nós, né? Ela está em nós. E por algum motivo, alguns de nós estão mais ligados ainda, mais próximos disso, ou talvez alguns não estão sendo desenvolvidos nesse âmbito, né, da criatividade, sensibilidade e nessa integração de tudo isso. Então, eu acredito que, assim, concordo com a Nádia, que isso ainda é muito desprezado no meio escolar, né, como se a gente, é como se fosse um pedacinho, mas para mim isso não é um pedaço, é um todo que dá para envolver em qualquer ação educativa, porque essa expressão, principalmente para quem já está ali, eu, por exemplo, estou, de fato, sempre muito ligada com a arte, de alguma maneira, refletindo e poeticamente escrevendo coisas. E, às vezes, isso é desprezado, né? Ainda muito desprezado e não motivado dentro dos espaços educativos, como se não fosse importante essa expressão. E essa admiração pelo belo, essa admiração por tudo que há de belo, porque tudo tem um belo a ser visto naquele momento. Mas não se vê, não se tem olhar para isso, não tem se desenvolvido um olhar para isso. A gente ainda está muito focado no que é desenvolver aprendizagem para provas, para concursos, enfim, a gente está direcionando o nosso olhar, o nosso eu para isso. E é muito mais, né? Não é à toa que nós estamos aqui buscando uma educação humanizada, né? Voltada para a integralidade do ser. E eu vejo essa arte como algo, de fato, primordial, e a gente precisa desenvolver isso nas pessoas novamente. Está faltando desenvolver. De criança a adultos, principalmente, parece que os adultos... Como vamos desenvolver nas crianças se os adultos estão fechados para isso, né? Ainda. É uma pergunta. É isso mesmo. Eu costumo dizer, Elane, que a arte, ela tem a capacidade de devolver ao ser humano aquilo que ele realmente é, né? Um espaço que é dele, né? E que não se considera, né? Não se dimensiona a sua importância, porque nós somos criativos, nós temos como essência essa criação, né? Nós somos, né, micro e macrocosmos, tendo como referência o Criador. Então, nós temos essa força criativa que potencializa
as nossas ações, as nossas emoções, os nossos pensamentos, enfim, que nos leva a outras esferas, né, de autoconhecimento, digamos assim, né? Então, Concordo que pode propiciar isso de fato, esse desenvolvimento pelo autoconhecimento, né, diante da arte. Isso é fundamental, eu acredito que, e assim, das várias formas que a arte se faz, né, pela dança, pela música, pela reflexão, pela poesia, enfim, tantas formas disso acontecer, e a gente fica limitando, isso não é pedagógico, eu já ouvi essa palavra, isso não é, bom, não é matemática ou português, né? Um conhecimento para fazer uma prova de vestibular. Então, aí eu faço a pergunta, como que a gente vai resolver isso, como é que a gente vai começar a desenvolver isso nos adultos desta humanidade, porque eu vejo que as crianças provavelmente não vão trilhar esse caminho se nós adultos estamos fechando ele, né? sim, Então, eu trago essa pergunta: como vamos fazer isso? Acredito que no caminho aqui nós estamos em um caminho, mas de que formas, né? sim, eu vejo que a gente pode descobrir muitas formas de construir esse canal. O importante é não desistir, né? É manter a persistência com as propostas. E a partir da nossa conduta, a gente conseguir realmente mostrar para o outro que é possível. Porque à medida em que ele vê que é possível, que você está fazendo, talvez, né, se inspire em querer fazer também. Porque, Nossa, é né? isso. Eu concordo com você. Acho que é sobre a gente. Acredito que essa seja uma das possibilidades dentro da pergunta que eu fiz. Uhum. Ser essa arte, fazer essa arte por meio de nós mesmos. Eu, por exemplo, não perco uma oportunidade de, vamos apresentar alguma coisa, então eu posso cantar? E talvez a resposta seja não, mas eu canto mesmo assim. É, Então eu escrevo e mando para as pessoas as minhas reflexões poéticas. Então eu faço um canal e deixo isso vir a partir de mim da maneira mais expressiva e aflorada, e acredito que isso sim é ser o quem eu sou, e isso pode inspirar outras pessoas. Acho que essa é uma possibilidade. sim, tem muitos caminhos, a gente vai conseguir descobrir, com certeza. Muito bom falar com você, Ilana. Prazer em conhecer. Também, igualmente. Carolina, Boa noite. boa noite, Carolina. Ouvindo vocês e ouvindo esse questionamento, eu fico refletindo sobre o quanto a gente tem tempo de parar e observar e contemplar. E assim, ainda que a gente pare, o que que a gente contempla, né, no tempo que a gente está hoje? A gente tão distante, né? Ouvindo tudo que vocês falaram desde o início, a gente tão separado da natureza, o que que a gente consegue, mesmo que a gente consiga parar, que já é difícil, para observar o que que a gente consegue contemplar, né? Também olhando para uma questão social dentro dos nossos privilégios, né? De acordo com os lugares que a gente passa na cidade, quem consegue ter acesso a lugares que são mais bonitos assim, de natureza? Quem consegue contemplar uma bela árvore? Infelizmente, a maioria das pessoas que conseguem contemplar a natureza ou olhar para um oceano, para um mar, são pessoas que vão ter, né, uma renda diferente, então ainda tem essa questão social, né? E também que vão ter esse tempo de contemplar. Então, quando eu fico pensando em criatividade, sensibilidade e integração, eu fico pensando que a gente está vivendo um tempo muito corrido, que a gente mal tem esse momento de parar e observar. E parar e observar o quê, né? Que entra nesse lugar social também. O que que eu observo quando eu paro? Pode ser um esgoto a céu aberto ou pode ser um oceano maravilhoso na minha frente, né? Então, fico pensando em tudo isso que nos envolve e, claro, que está totalmente conectado com a nossa sensibilidade. E aí, quando eu olho também para a tecnologia, o quanto que isso vai moldando o nosso imaginário, né? Quando a gente vai tentar ser criativo, a gente está sendo criativo a partir do quê? Né? A partir de inúmeras informações que a gente já recebeu, e a gente nem nota, talvez, mas aquilo está formando algo em nós, né? Formando imagens.
E assim, como que a gente consegue ter essa sensibilidade de realmente se conectar com aquilo que talvez seja bom, seja verdadeiro, seja belo, que eu acho que vem muito da natureza, né? Eu acho que a natureza nos revela muito isso. Então, enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando nisso, em quanto tempo a gente tem para parar, desacelerar, contemplar, conseguir ser crítico também com a forma como a gente se organiza enquanto sociedade e trazendo isso para a sala de aula, numa vivência mais prática. Existem tantas questões, né? Às vezes você quer ter mais tempo, principalmente com a criança pequena, né? Que a Nádia falou, eu me identifiquei muito com a fala dela. Ela precisa de mais tempo. E às vezes, por causa de uma logística mesmo que precisa acontecer, a gente pode acabar apressando essa criança e tirando dela a oportunidade de desfrutar mais. Também por uma questão econômica na qual a gente se organiza como sociedade hoje, a gente precisa comunicar algo para os pais, né? Porque a gente precisa dessas crianças ali matriculadas, então a gente precisa mostrar um serviço prestado. Então, às vezes, muitas coisas que a gente gostaria de fazer, né? A gente precisa, porque esses pais talvez não tenham essa profundidade dessa reflexão, né? Como foi dito, a importância do brincar. Tem pessoas que vão achar que brincar, assim, eu não posso matricular o meu filho para brincar, sabe? Ele não pode ter esse tempo, né? Só valorizam a questão das matérias mais específicas e tal. Então, o quanto que isso é desafiador, né? E quanto que nós, enquanto professores, educadores, temos que tentar, não sei, surfar nessa onda, tentando proporcionar isso para essas crianças, né? Proporcionar isso para nós, para a gente ter inspiração para levar para essas crianças também, né? Acho que a minha reflexão foi um pouco isso. Integrada, né? Foi integrada. Porque porque a arte ela começa a trazer essa visão mais ampla, né? Do ambiente em que nós nos colocamos, né? Ela tem essa propriedade de nos mudar o nosso olhar, né? De nos oportunizar a ver de uma outra forma a realidade que nós estamos vivendo. Aí a Elaine colocou uma pergunta ao grupo a partir da fala da Carolina. Qual o tempo que nós separaremos amanhã para praticar a arte no nosso tempo de 24 horas? Isso. É também um caminho, né? Muito importante, com certeza, né? E aí nós não temos muito tempo, eu gostaria de poder ouvir a todos, né? Porque a gente, a partir das colocações, podemos encontrar uma forma de solucionar estas questões que nos impedem, né, de vivenciar os potenciais de uma forma real, né, na prática. Esse aí vai ser um dos nossos trabalhos. Mas eu gostaria de ouvir a Bruna para finalizar. Pode ser? Acho que Bruna sou eu. Na verdade, eu entrei com o e-mail do Bruno, porque é o Bruno. Um problema tecnológico. Aí é a Mariana. Está falando pelo e-mail do Bruno. Acontece essas coisas comigo, né? Eu vou resolver. Peço desculpa, mas o nome está errado ali, é o nome do meu marido mesmo. Mas eu sou a Mariana. Mariana, bem-vinda, Mariana. Gostaria de... Estou super sensibilizada aqui com as falas, estou feliz de ter encontrado esse grupo aqui, né? Já chorei ouvindo os relatos, as histórias. Muito obrigada, né, por proporcionarem esse espaço. E eu acho que eu tenho refletido essa semana, as coisas não são por acaso, né, sobre a arte, e porque eu pensava assim, por que algumas pessoas parecem que estão tão motivadas com uma profundidade maior que outras e tão conectada com essas perguntas que a Zizi trouxe, que é onde é que eu estou, o que eu estou fazendo aqui, e buscando um sentido maior, né? E eu pensei assim, poxa, eu acho que tem relação com a arte, porque essas pessoas, elas estão expressando essa parte, né, que é nata nossa de ser,
né, e de transformar aquilo que estamos sendo junto com o meio que estamos, né? E quando a gente para e pensa em algo prático na escola, assim, o que as crianças fazem quando a gente pede para elas elaborarem alguma coisa, elas pegam vários elementos e aquilo sai totalmente diferente do que uma atividade dirigida, porque elas criam, e essa parte de criar, que vem da arte, né, é o que nos integra, o que nos traz aquilo que está elaborado dentro. E isso que está elaborado dentro é essa arte que a gente expressa, né? E aí eu acho que tem a ver com a autonomia do fazer e do ser. Por isso que eu acho que a arte, para mim, ela tem esses últimos dias vindo com muita força, assim, que a gente precisa, sim, esse espaço de arte constante, desse espaço de transbordar aquilo que a gente é, para que a gente possa realmente ser autênticos e nos sentir inteiros, né, naquilo que a gente está fazendo e sendo. Isso, Mariana, por aí, né? A gente se sente numa outra dimensão, né? Isso, a gente experimenta a vida com mais sabor, com mais vivacidade, é mais gostoso viver assim, alegria, né? Isso. Alegria, com dinamismo. Exato. Nossa, é uma riqueza muito grande. Vamos trabalhar, né, para construir essa capacidade, né, que o ser humano tem. Isso. Muito agradecida. E aí a Sinara, né, que tinha levantado a mão, gostaria de falar, Sinara? Oi, boa noite. Boa noite. Não, o que eu queria dizer é sobre o que a Nádia falou e o que a senhora falou sobre a questão dessa importância, e eu vejo que hoje em dia as crianças elas estão muito privadas do que realmente é a arte. E essa arte, na infância, ela é tão linda e ela tem sido desvalorizada, e a gente tem uma grande dificuldade de mostrar isso para o adulto, para os pais, e realmente é isso mesmo. Mas por que o meu filho de 4 anos, 5 anos, vai brincar se o que eu quero para ele é alfabetizar da forma tradicional, né? Então, assim, é uma mudança que a gente tem que começar das crianças, sim, mas dos adultos também, porque os adultos que conduzem, né, essas crianças. Seria isso, tá? Obrigada. Nós adultos precisamos, né, abrir o nosso canal de comunicação criativo, confiante, porque o adulto vai perdendo a confiança, porque ele escuta tantas críticas, né? Ah, eu quero cantar, mas você não tem voz para cantar. Quero desenhar, mas eu não sei desenhar. Dançar, você não tem jeito, não leva jeito. A pessoa vai se fechando ali, e daqui a pouco ela acredita, são crenças negativas, né, que impedem esse desenvolvimento natural, né, que todos nós temos de uma forma inata, né, como seres criativos. É isso mesmo, gente, vamos conseguir trabalhar a arte como potencial e nos sentir, né, vivos, para que a gente consiga repassar essa dimensão para as crianças que estão conosco, né? E aí, nesse sentido, existe um potencial muito importante também, que integra, né, esse movimento, e a Diana vai falar sobre ele, né, Diana? Então, repassando para você nessa continuidade. Agradecida. Então, vou falar um pouco sobre a pesquisa. Né? A pesquisa, o que é pesquisa? Como que ela se desenvolve? A pesquisa, ela desenvolve a nossa busca pelo saber. Quando a gente quer conhecer algo, quer saber como funciona. Eu vou fazer uma pergunta muito difícil. Quem aqui é curioso? O ser humano tem a motivação da pesquisa é exatamente isso, a curiosidade. Então, através dessa curiosidade, a gente que impulsiona a nossa busca pela pesquisa, né? Buscar entender como algo funciona, por que é da forma que é.
e através dela essa busca da ciência, de entendimento, né? Então, a pesquisa, nós começamos a pesquisa através dos sentidos. Então, desde o útero a gente já começa a fazer pesquisa, né? Onde eu estou, né? O bebê começa a tocar ali, começa a sentir sabores, os sentimentos que a mãe tem, né? Começa a tentar entender o som que vem de fora. Então, quando nasce, a gente já começa a explorar este mundo onde nós vivemos, né? Então, a pesquisa, ela está ligada ao interesse, o que nos interessa, né? O que nos impulsiona. Aí eu digo assim, né? Pense em algo que vocês gostavam muito quando eram crianças e tinham o interesse de saber mais sobre aquilo, né? E fez que vocês pesquisassem e levar até o entendimento sobre como funciona. Tipo, de onde que a borboleta vem? Né? Via ali a borboleta, aí às vezes via uma plantinha ali cheia de lagarto, e de repente tinha muitas borboletas no quintal, não sabia de onde vinha. Aí ia pesquisar, pegava um casulinho ali, ficava olhando, levava para dentro do quarto. Eu, pelo menos, já fiz isso. Punha na caixinha, ficava olhando ali o que acontecia com aquele casulo. Aí nascia borboleta, e começava a entender, nossa, borboleta era uma lagarta. Então, começa essa pesquisa. E muitas vezes, esse interesse, ele norteia o nosso projeto de vida também. E norteia muito o que nós, onde a gente se empenha, né, o que a gente vai, qual o nosso objetivo de vida. Como, por exemplo, alguém que tem interesse muito como funciona a vida, a natureza, né, os animais, aí decide virar biólogo, né, começa a estudar ali o interesse com os animais, ver como funciona e vai ser biólogo de repente, né? Então, o que na nossa infância a gente nos impulsionou a chegar até onde a gente está hoje? Né? Normalmente é assim, esse interesse vai levando, impulsionando, vai crescendo. Tem pessoas que são várias áreas, né? Tem gente que se especifica mais numa área, mas esse interesse faz com que a gente busque, né? E nos amplie. E isso faz com que a gente desenvolva os nossos potenciais. E a busca pelo entendimento é o que motiva o ser humano em sua trajetória. A busca por entender, ela nos leva à nossa autoinvestigação, quando a gente busca entender quem somos nós, por que estamos aqui, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Então, leva a essa autoinvestigação, que se a gente se aprofunda, vai levando ao nosso autoconhecimento, né? A busca por entender o outro nos leva a nos relacionar, que leva ao desenvolvimento das relações humanas. Então, quem é essa outra pessoa que tem aqui que é semelhante a mim? Né? Aí, de repente, vê, não, o animal não é igual, mas também é ser vivo. Então, essa busca por entender o mundo leva também à relação com o meio ambiente. Né? Quem são, né? Parecido, vive, anda, mas não é tão igual, né? O ser humano, mas tem essas pessoas que são mais parecidas comigo, tem seres que têm asas, que voam, tem seres pequenininhos. Então, busca essa relação com o meio ambiente. Né? A busca por se expressar, pela sua autoexpressão, leva ao desenvolvimento da arte. Então, como que eu vou expressar o que eu estou sentindo? Aí desenvolve a dança. Qual é o meu limite? Né? Desenvolve o movimento do corpo. A psicomotricidade também se liga à pesquisa, porque através dela a gente vai, né, tateando, vai tocando, vai sentindo, vai pensando. Então, ela está toda relacionada a todas as bases potenciais da pesquisa e esse desenvolvimento do ser humano. E ela é tão importante que, através dela, dessa investigação, desse desenvolvimento da ciência, que podemos também ampliar as possibilidades de integração dos nossos saberes, que, inclusive, nos ajuda a buscar soluções e resoluções para os problemas que apresentam durante a nossa vida. Então, a gente pensa assim, o meio ambiente, né, algo que temos, está com tanto problema nesse momento atual que a gente vive. Quais são as soluções que a gente pode encontrar para resolver o que a gente está vivendo, né? O clima, né, está aquecendo. O que a gente pode fazer? Através da pesquisa do que a gente já viu como o planeta funciona, o que é necessário para o ser humano, a gente pode buscar soluções, porque vai desenvolvendo essa ciência, esse conhecimento. Nós já temos muito conhecimento, né, de milênios, de seres humanos que fizeram pesquisas através da pesquisa. Como que a gente vai buscar soluções? Então, através da pesquisa, a gente vai buscando essas resoluções, soluções para o que a gente vive. A gente vê como funciona algo, o que é algo,
né? Tem um problema e a gente vai pesquisando como resolver esse problema. Tanto em coisas que nós já chegamos a soluções, como em busca de novas soluções, né? Tipo, fazer uma coisa dar certo ou não, como que eu posso ajudar um solo que está degradado, como recuperá-lo, quais são as melhores técnicas. Então, são através dessa pesquisa que a gente vai tendo esse desenvolvimento. E é um ponto muito importante para manter essa vivo na criança, no que a gente lida, essa questão da pesquisa, porque é o que motiva a criança a se desenvolver, né, o ser humano a se desenvolver. Se a gente corta esse interesse pelo mundo, esse interesse por algo da criança, essa curiosidade, a gente vê que a criança vai ficando empática, vai perdendo. Tem muita criança hoje em dia que você vê assim, fica parada, lando, vai entrando na desistência, numa depressão. Por que a depressão é tão grande hoje em dia, né? Então, a forma que a gente vai criando, né, cuidando das crianças, vai cortando essa forma natural de pesquisa, esse desenvolvimento que é natural. Nós nascemos e começamos já a pesquisar, né? Está algo intrínseco a nós, ser humano, né? Então, esse desenvolvimento potencial, essa base, ela é essencial para o desenvolvimento do ser humano, para que ele consiga, através de buscar entender, do desenvolvimento da ciência, conseguir desenvolver o próprio potencial. Então, da mesma forma que as outras bases, a pesquisa ela é uma possibilidade do autoconhecimento. Porque se a gente mantém esse contato com o que queremos saber, é possível ter a manutenção de quem a gente é, porque a gente vai pesquisando e vai se entendendo, e vai entendendo qual é o potencial de humanização que o ser humano tem. Então, ela está ligada muito a essa busca do que é necessário para mim, o que é necessário para o outro, o que é necessário para o mundo, e a gente vai chegando o que é essencial. Então, é uma base que a gente nunca para de ter durante a vida, né? Todo momento a gente está pesquisando, está com interesse de algo novo, até que a gente para de respirar, né? Então, é uma base bem linda também, né? Digamos. Aí eu pergunto, né? Vocês, dentro da pesquisa de vocês, né? Durante a vida de vocês, como funcionou, né? Vocês, assim, como vocês veem? Alguém gostaria de falar um pouquinho? Qual foi a pesquisa que impulsionou a vida de vocês? Assim, se teve alguma forte? Alguém gostaria de compartilhar um momento que impulsionou essa vida? Que vocês descobriram, né, da vida? Carolina? Boa noite, gente. É o meu primeiro encontro aqui com vocês, então, assim, estou aproveitando, curtindo muito esse encontro, assim, ouvir tudo isso. E para mim fica muito claro, desde o início aqui da aula, né, qual foi, o que foi um portal para mim, né? No meu caso, foi a gestação do meu primeiro filho. E essa palavra humanizado, para mim, é muito intrigante. Quando eu comecei a pesquisar sobre parto, né, tinha parto humanizado. Eu falei, gente, então o parto que não é humanizado é o quê? Se é o ser humano que vai parir, né? Se a gente tem que humanizar, então o que que a gente é? Né? Eu comecei a ficar muito intrigada, porque assim, as pessoas começam a se desconectar tanto que elas falavam assim, o seu parto foi humanizado, porque isso vira um termo que a gente não reflete mais, porque a gente está precisando resgatar, a gente está precisando se reconectar, na verdade, isso não é uma coisa nova. O parto humanizado, isso é uma novidade. Não, isso não é uma novidade, isso é um resgate, né? Isso é você se reencontrar. Então, para mim, foi esse momento que eu comecei a me aprofundar sobre nascimento e sobre a importância dos hormônios que são liberados para aquele ser quando ele nasce num parto natural, o que ele recebe a partir dali, né? Aí depois os primeiros passos,
tudo isso que vocês falaram aqui, né, desse contato com a natureza, de quando pequenininho, a própria alimentação, para mim foi isso, porque aí uma coisa foi puxando a outra, né? Começou com o parto, e aí depois de ter vivenciado o parto e acompanhado os meus filhos, né? Assim, eu sou formada em educação física e sou pedagoga, mas para mim é muito claro, ainda que não tenha um reconhecimento formal nisso, que a minha maternidade foi o que mais me ensinou, assim, porque eu acredito que eu vivi ela com muita consciência. Eu acho que também é possível a gente passar pela maternidade distraído, sem consciência, né? E eu atribuo isso muito à minha mãe. Foi uma mãe muito amorosa. Então eu falei, eu quero dar o melhor para os meus filhos. E esse foi o canal para poder entrar nesse lugar, né, que está falando de pesquisa, da pesquisa. Como eu posso trazer esse indivíduo ao mundo da melhor forma que eu posso oferecer, né? E aí foi através de compreender como é que um ser pode nascer da melhor forma possível, que eu comecei a entrar e começar a pesquisar sobre isso, sobre como o ser humano pode se desenvolver bem. E toda vez que eu busco, escuto e aprendo, ouvindo as falas das pessoas, os relatos, é tudo muito simples, né? De você proporcionar qual é a alimentação ideal, a alimentação mais natural possível, né? O nascimento, que tiver menos intervenção possível, é porque a gente colocou tantas camadas em tudo que a sensação que eu tenho é que a gente tem que ir tirando, né? Tirando todas essas camadas para poder se olhar como ser humano. Acho que é um pouco isso. Agradecida, Carol. É isso mesmo, né? A pesquisa ela ajuda a gente a criar até a cultura, né? Como você falou, né? Estou grávida, como que eu vou criar meu filho? Como que eu vou educar? Então a gente começa já a planejar como que a gente vai agir. Então a pesquisa ela ajuda a gente a se rever, se avaliar, avaliar a forma que tem sido e buscar novas formas de agir ou de manter quando é positiva. Tudo isso é um desenvolvimento que a pesquisa ajuda. Tá valendo, Carol. Alguém mais gostaria de compartilhar o que descobriram na vida, que foi, como a Carol falou, né? Algo que foi na vida, assim, de repente. Ninguém mais? Então, essa é a pesquisa, essa base potencial maravilhosa, que nós buscamos manter, né, na criança essa chama de buscar conhecer, né, essa busca pela curiosidade, para que a gente seja ser humanos melhores, né? Então, eu estou passando também para a Zizi, para dar continuidade. Agradecida, Diana. Então, justamente esses são os desenvolvimentos potenciais de ser humano que permitem essa construção de humanização. Então, nós estivemos trazendo a reflexão sobre a construção deles, né, como um processo conceitual, porque desenvolvimento mesmo ele acontece na prática da vivência, da dinâmica de grupo, da convivência e na construção da relação, né, com todos esses potenciais, para que eles tragam para nós o que é esse processo de se humanizar. Então, todos os desenvolvimentos potenciais, eles constroem essa humanização. Qual é a importância de nós desenvolvermos eles de forma consciente? Claro que todo mundo tem relações humanas, né? Até muito boa da Carolina a colocação, né? Mas é humanizado, né? Não deveria tudo ser humanizado, mas é aí que está. Quando nós nos afastamos da nossa essência, né, que é de ser humano, da nossa naturalidade, nós perdemos muito o que é nos humanizar, o que é ser humano. Nós condicionamos muito a construção social. A sociedade é muito importante, mas se a sociedade não tem como a sua essência o ser humano, vai ter o quê? Né? Aí vamos para um processo de mercado, vamos para um processo de economia, e aí não é a construção da essência do que nós vivemos, porque a vida são feitas de relações, e essas relações desenvolvem justamente a partir desses potenciais. Por isso, a alfabetização humanizada,
ela desenvolve essa construção desses potenciais a partir de uma metodologia, claro que é a metodologia desses desenvolvimentos potenciais que vocês vão estar vivenciando em toda a formação, seja em módulo, qual módulo estiver, em cada módulo tem um desafio, porque se nós não tivermos desafios para superarmos e buscarmos construir, né, e entender, nós ficamos assim, nossa, como? Não vamos conseguir resolver? Para termos a construção da solução, nós precisamos da problemática. Não é por menos que nosso cérebro, ele se desenvolve a partir de quê? Resolver problemas, entender questões, buscar construções, e a nossa emoção também. Quando nós interagimos com todas as pessoas, nós estamos buscando uma construção de superação, né? O que é essa superação de si mesmo? O que é essa superação com o próximo? E não no sentido de superior, mas no sentido de ter uma superação. Porque a superação é possibilitar que a nossa ação seja plena em uma construção qualitativa. E essa construção qualitativa está correlacionada à nossa relação. Eu gostei muito também da colocação da Carolina, porque a Mariana, ela ficou vendo, ela tem essa construção da doula, falou, estou vendo aqui que a gente vai desenvolver muito, tem muita humanização para vir aqui dessa construção de pesquisa, né? Porque a pesquisa é a nossa construção de ciência. Mas por que pesquisa em si? Porque a pesquisa, ela motiva essa construção de ciência. Quando a gente perde a vontade de pesquisar, nós vamos perdendo a nossa construção de buscar a ciência. E pensamos assim, nossa, mas a gente não perde. Perde. Conforme a gente vai passando os anos e percebendo que a gente não pode perguntar os porquês, e isso é uma coisa triste que nós acabamos vivendo da nossa sociedade, é quando tem um porquê, deixa o porquê para lá. Aceita o que tem, não reclama, não fala nada, só que justamente isso é que nos fez inteligente. O ser humano é inteligente porque ele buscava as respostas, porque ele busca as respostas, porque ele quer encontrar como funcionam as coisas. Isso que nos faz estar vivo, professores vivos, educadores vivos, mães vivas, pais vivos, pessoas que estão vivas em si, porque não perdem esse elan, essa vontade de continuar vivendo e construindo essa humanização. Então, o que precisa para construirmos essa humanização? Vontade, uma boa dinâmica de grupo, né, que construímos a partir dessa cooperação, de todos assumirem a sua parte e a sua construção, porque quando nós aprendemos a cooperar uns com os outros, nós conseguimos desenvolver muito mais rápido. Às vezes nós pensamos assim, eu já fiz, deixa o outro fazer. Só que quando a gente está fazendo isso, a gente não está fazendo, então a gente não está crescendo. Mas estamos crescendo de uma outra forma, estamos observando. É verdade. Mas observar e vivenciar é necessário ter esse equilíbrio. Porque quando só observamos e não vivenciamos, nós também perdemos a prática dessa conexão que temos, né? Então, eu queria deixar essa última reflexão, agradecer a participação de todas para começarmos, perguntar se alguém gostaria de fazer mais alguma colocação. A Elaine está inspirada, ela já escreveu aqui uma carta. Elaine, pode escrever à vontade, por favor, traga muitas escritas. Como é importante a gente escrever também, além da gente construir, né, a nossa comunicação verbal, mas a escrita. A Elaine escreveu, eu e vocês uma conexão magnética. Nossos interesses nos ligam de tal forma a demonstrar nossas semelhanças de novas verdades e caminhos. Na verdade, em nós já habitam verdades e caminhos, mas esse é o espaço de desconstrução e construção cíclica, para com veracidade ser, por meio da arte, pesquisa e um processo relacional conosco, com o outro e com o nosso planeta. Olha que lindo, é isso mesmo, né? Quando a gente consegue trazer essa expressão daquilo que a gente tira de síntese, né? Fazemos muito isso aqui, feedback. É um dos grandes dispositivos que utilizamos na construção das relações humanas. É fazer um feedback daquilo que nós entendemos. Agradecida, Elaine, por você já trazê-lo, né? Na naturalidade de ser. Muito lindo, muito especial. E a Mariana, acredito que vai trazer mais um complemento especial para nós também. Bom, eu fiquei ali me deliciando, né, com a fala da Carolina, né, porque eu compartilho muito do que motiva a pesquisa dela, assim. Eu acho que eu costumo dizer que existe uma força revolucionária de transformação dentro da maternidade, né, que nos faz nos sensibilizar para aquelas que estão à disposição disso,
para o que é o ser humano, né? Porque tu gera um ser humano dentro do teu ventre, então isso é um acontecimento, né? Então, isso gera muita essa motivação da pesquisa, né? Mas uma coisa que eu penso também é que a gente é motivado por... A nossa pesquisa, ela tem uma base, um fundo nos nossos valores, né? Que a gente busca colocar em ação no mundo, né? Então, eu acho que quando a gente vai mais fundo, a gente vai ver, tá, mas o que eu quero com isso? Que não... Essa agitação, essa busca, essa curiosidade, essa vontade de ir além, e tem um nome isso, tem alguns nomes, né, e tem a ver com os nossos valores, e eu acho que quando eu olho para mim e percebo o que me motiva essa pesquisa, né, buscar entender quem eu sou, quem é os outros, o que somos nós nesse planeta, tem a ver com amor, né, porque eu quero ser amor, eu quero viver o amor, e não é fácil, eu não acho fácil, não acho nada fácil. É por isso que é importante essa formação, né? Para a gente conseguir encontrar os caminhos para viver esses valores e colocar eles nesse conjunto, né? Porque a gente pensa uma coisa, faz outra, então, assim, nessa comunicação, nessas relações, a gente encontrar esse caminho dessas coisas que nos motivam tão profundamente e que são tão importantes para todos nós, né? Era isso. Agradecida, Mariana. Então, lindas palavras. Já tivemos um novo feedback também dentro dessas construções. Então, uma alegria estar com todas, com todos. Nós estamos no nosso tempo, mas se alguém quiser fazer mais alguma construção, é muito bem-vindo. Senão, trazemos essa aula magna, né, de todos nós, a qual nós trazemos esses desenvolvimentos potenciais para ficar de referência dessa construção, nossa contextualização, que, a partir dela, nós vamos trazer essa superação, né, dessa construção de módulo. Na verdade, nosso módulo já são práticas de cooperação, mas eu tenho uma tendência tanto de falar um integrado com o outro que eu já falo junto, mas a nossa é práticas de cooperação. Então, as práticas de cooperação vêm depois da superação, né? Ótimo! Vamos contar com vocês para praticarmos juntos, porque a nossa ação, ela está correlacionada às relações humanas, e as nossas relações humanas nós construímos a partir dessa relação que estamos construindo agora, que são os vínculos. Então, agradecida por todos estarem presentes, é uma alegria essa construção que estamos fazendo, fiquei muito feliz de revê-las aqui, revê-los. Temos pessoas de vários lugares do Brasil e muitas aqui também do Mato Grosso, né? Vai ser muito boa essa construção. Então, estamos retomando em alegria em compartilhar. Aguardamos todas vocês, na próxima semana, já começando a formação. Então, um grande abraço, e se alguém quiser se expressar, se colocar, fique à vontade, estamos juntos.